A literatura sempre serviu como uma fonte quase que inesgotável de material para diferentes adaptações cinematográficas, fossem em animações ou live action. Por muitas vezes ofereciam histórias já prontas que pouco ou em nada precisariam ser adaptadas para as telas, poupando assim o trabalho criativo e de bons roteiristas e produtores. E mais do que isso, adaptar obras literárias, consequentemente, também levava essa parcela de fãs remanescentes para as salas de cinema, garantindo assim uma parcela maior de bilheteria do que uma obra original conquistaria, por exemplo. Esse modelo de negócio, trabalhado em cima de adaptações de livros, parece ter sido muitíssimo bem compreendido por Hollywood, que já há algumas décadas deixou de se limitar a títulos clássicos em seus empreendimentos e hoje já adapta obras menos conhecidas, ou mesmo de autores de um sucesso só. Como grande exemplo disso, o filme After, que nasceu de uma fanfiction publicada no Wattpad. Baseado na obra homônima de Eric Heisserer, Caixa de Pássaros, ou Bird Box no original em inglês, causou muito burburinho durante seu lançamento no final de 2018, e pode ser considerado como uma grata surpresa da Netflix no quesito de suspense, pois atende com êxito o público a qual se dispõe a entreter. Com uma atuação memorável de Sandra Bullock no papel principal, a adaptação não é tratada com unanimidade pelos fãs, mesmo que tenha se tornado uma obra amada por alguns, é também odiada por muitos outros. A trama segue a empreitada de Mallory, uma artista que, no presente da trama, se encontra diante da difícil tarefa de seguir o curso de um rio com 2 crianças, sem poder contar com a sua própria visão para se orientar durante o caminho, devido a um fenômeno que vem assolando o mundo já há alguns anos. Com o presente intercalando com flashbacks, somos também apresentados com a mesma Mallory, 5 anos mais jovem, e em um estado avançado de gravidez, vivendo sua vida de forma solitária e isolada, pois sentia dificuldade em confiar nas pessoas e em socializar. Evitando o contato até mesmo com sua própria mãe, relação essa que não recebe um porquê de ser tão fragmentada, Mallory vinha se trancando cada vez mais tempo em seu próprio apartamento, fato esse que só se altera durante as visitas de sua irmã, que a obriga a sair de casa e a comparecer nas consultas pré-natal. Novamente, não é revelado qual tipo de relação que Mallory continha com o pai da criança, o que nem sequer é visto como relevante pela trama, que apenas expõe o fato de que a protagonista era contra a própria gestação e que vinha pensando em entregar a criança para adoção uma vez que chegasse ao mundo. Em meio a isso, um tipo de fenômeno sobrenatural e sem uma explicação aparente começa a acontecer de forma concomitante em várias partes do mundo, fazendo com que milhões de pessoas sejam induzidas a cometer suicídio e sem qualquer motivo aparente, levados por uma insanidade súbita e imparável. Após perder a sua irmã em meio a um surto desse fenômeno em sua cidade, Mallory consegue se refugiar em uma casa com outros sobreviventes, mas não demora para que diferentes conflitos comecem a surgir entre esses personagens, que não conseguem confiar uns nos outros, além de constantemente serem ameaçados pela presença dessa influência invisível e também dos próprios seres humanos, que em parte representam uma ameaça por espalharem essa praga ou pela parcela que passa a se comportar como um culto, indo atrás daqueles que ainda não foram afetados pela influência do sobrenatural, algo que desemboca diretamente no presente da trama, onde a protagonista precisa partir em uma odisseia que tinha como objetivo salvar a si mesma e as crianças, mas também mudar radicalmente a forma como vivia, pois pela primeira vez em sua vida, Mallory teria que se sujeitar a confiar e se conectar com outras pessoas para sobreviver. Intercalar os acontecimentos que mostram o início desse apocalipse com o presente da trama se mostram como uma escolha óbvia e lógica aqui, pois assim, o longa consegue promover uma conexão muito mais fácil e empática de seus personagens com a audiência, oferecendo um background mais interessante para suas histórias e trágicos destinos, explicando também muitos dos comportamentos e maneirismos de Mallory no presente, marcas que foi adquirindo ao longo do tempo, dados os traumas que foi acumulando. No entanto, essa escolha, mesmo que seja positiva no saldo final, carece de conexões mais amplas e diretas. Sendo assim, apenas a maneira mais fácil de que a diretora Susan Bayer encontrou para dar sentido à trama. Mesmo que funcione de uma perspectiva cronológica, são poucas as implicações diretas que o passado cria no futuro, exceto quando se trata do psicológico de Mallory, que é um caso totalmente à parte. Mesmo com tanto potencial, Bird Box tenta se manter com os pés no chão, embebido em realismo para lidar com problemas e dilemas. Uma escolha que funciona para a trama, mas que poderia ter sido mais interessante caso houvesse mais ousadia durante o processo de produção. Um dos grandes dilemas que acompanham a obra é a presença dessa influência que induz os seres humanos a cometerem suicídio, em benefício de um mal maior.
Não fica claro com os detalhes e artifícios que o enredo nos entrega, mas ao que tudo indica, existe de fato um perigo físico na trama que pode se manifestar caso seja necessário, mas que ainda assim prefere influenciar os humanos através apenas de suas próprias mentes. Essa abordagem, que descarta a presença e o aparecimento das criaturas, mesmo que sacrifique muito da ação que a obra poderia ter carregado, o faz em detrimento do suspense, que de longe é o ponto mais alto aqui, principalmente quando trata do presente, pois se torna um thriller psicológico focado na mente de Mallory, uma mulher problemática, repleta de traumas e embates, sobretudo aqueles consigo mesma. Como é revelado através de fragmentos de falas da personagem, as conversas que tem com sua irmã durante o primeiro ato e os poucos momentos em que Mallory se sente à vontade para se abrir e falar um pouco sobre o que sente, sua infância foi muito difícil, pois cresceu em um ambiente nada propício para uma criança. Tendo crescido sob a tutela de seu pai, Mallory foi desencorajada a amar, sonhar e se comportar como uma criança, tendo que passar a agir como uma adulta desde muito cedo, o que explica esse comportamento frio e distante que exibe no presente da trama, o que é refletido na forma como trata os seus próprios filhos, repetindo muito dos comportamentos nocivos de seu pai, mesmo que tentasse o justificar, dizendo que era porque seria mais adequado diante da situação apocalíptica em que estavam inseridos. Seu passado explica o porquê da personagem ser incapaz de se conectar propriamente com nenhum outro personagem da trama, pois aqueles às quais deveria ser próxima, como é o caso de Tom, que tem uma presença um tanto quanto inverossímil no arco da personagem. A forma como permanece distante do seu filho biológico, encarando as crianças mais como responsabilidades do que como seres humanos de fato, a distância emocional que toma de sua irmã e sua mãe são grandes reflexos da falta de uma família equilibrada em sua própria infância, o que levou ao isolamento, e que, portanto, nem era uma condição tão diferente daquela enfrentada por ela no presente apocalíptico. A história de Caixa de Pássaros é, sobretudo, sobre uma mulher comum tendo que enfrentar os perigos do fim do mundo, com esse se conectando também intrinsecamente com a vida da própria personagem, ficando implícito que o aspecto físico de isolamento e a necessidade de não se conectar diretamente com o ambiente pela visão é uma metáfora para o comportamento da própria Mallory, e um dos motivos dos quais explica o porquê da transição para esse novo modo de vida não ter sido tão traumática para ela quanto para os demais personagens. Tendo se acostumado a viver de forma desorientada e sozinha durante muitos anos, dado seu comportamento, Mallory não sentiu uma diferença tão grande em ter que agir de forma desconfiada e sem saber para onde dar o próximo passo. Viver no escuro era um paralelo direto com um apagão emocional que a protagonista vinha experienciando durante toda a sua vida. E assim como se permitia tirar a venda apenas à frente das crianças, foi também através delas que aprendeu a enxergar novamente, fosse o ambiente ao seu redor ou a possibilidade de viver uma vida diferente daquela em que estava mergulhada. Havia chegado a hora em que Mallory precisava novamente se permitir viver. Ao chegar no esconderijo, ela percebe que todas aquelas pessoas, mesmo com tantas dificuldades e empecilhos, ainda assim haviam tido essa segunda chance, que ela também estava buscando. A jornada pelo rio a faz perceber que não poderia encarar tudo sozinha, como se forçava a acreditar, que precisava confiar, proteger, mas principalmente, ser protegida. Reprimir o idealismo, os sonhos e o emocional das crianças não surtiu o efeito que ela esperava, pois constantemente a inocência desses personagens a lembrava que a vida era muito mais do que os seus traumas e memórias. Com isso, devido a todo o aprendizado que adquiriu pelo caminho e com a oportunidade de começar de novo, viver novamente sua infância, chegou a hora de Mallory se libertar, abrir a caixa de pássaros, que aqui serve como uma metáfora para os seus sentimentos, e deixá-los voar novamente, assim como uma criança faria. Caixa de Pássaros definitivamente não acrescenta nada de novo ao cinema contemporâneo. Há potencial, mas que não desemboca em nada de realmente animador, com a obra se contentando em seguir por uma trama genérica e por vezes previsível, um reflexo de sua contraparte literária que segue pelo mesmo caminho. Mais do que um filme de suspense, Caixa de Pássaros é também um filme sobre a superação do trauma e da reconexão com os próprios sentimentos. Mallory poderia ter sido uma grande personagem, principalmente por sua independência e a proatividade em lidar com as situações de risco, mas a trama mostra que nem mesmo o mais corajoso e frio dos humanos pode viver sem amor, e para Mallory havia chegado a hora de o receber novamente.